Explica para eles aí, amor, a importância da decisão no relacionamento. O que você fez para que eu mudasse? Então, eu sei que essa idade, né, que vocês estão agora, você pensa que relacionamento sentimental vai te trazer felicidade. Duas coisas que você pensa, que não tem nada a ver e que está errado. Você pensa que se você achar uma pessoa que te ame, você vai ser feliz. E a outra coisa que você pensa é que dinheiro vai te trazer felicidade. Então, essas duas coisas, vida sentimental e dinheiro. E, claro, você vê por aí, quando você usa a cabeça e você pensa um pouquinho, você vê por aí pessoas que são famosas e que têm dinheiro e não são felizes. E às vezes tem até uma família, um casamento e não são felizes. E eu era assim, eu era esse tipo de pessoa que eu pensava que um namorado, aquele namorado, aquela pessoa que, poxa, vai estar junto comigo, eu quero me casar, eu quero ser feliz. Que é isso que a gente quer quando a gente está na adolescência. A gente quer ser feliz, né? E o problema é que eu me envolvi com várias pessoas, eu tive vários relacionamentos e só me machucaram, eu só sofri. E eu namorava já o Júnior quando eu cheguei na igreja. A gente namorava. Ele já tinha sido apresentado na igreja. Eu nunca tinha ido na igreja, eu não conhecia a igreja. Aliás, o que eu conhecia da igreja, eu falava muito mal. Eu falava mal. Só que, quando eu cheguei naquele lugar, e como muitos de vocês, parece que você chega e o pastor fala exatamente o que está acontecendo com você. Já aconteceu isso? Parece assim, quem falou da minha vida para esse pastor? Sabe, você fica até com raiva, porque quem está falando da minha vida para ele? Porque ele fala toda a sua vida. E foi exatamente isso, e eu comecei a mudar, e eu comecei a ver assim, poxa vida, eu preciso me entregar para Deus, porque tem uma palavra que fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Foi assim que eu cheguei na igreja, eu ouvi essa palavra, e eu falei assim, bom, se é para seguir o que eu estou aprendendo, então eu tenho que esquecer o Júnior, eu tenho que esquecer a minha família, eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar, eu tenho que ser do reino de Deus. E foi isso que eu fiz. Eu busquei ser do reino de Deus, e o vazio que eu sentia, a tristeza que eu sentia, tudo as inseguranças que eu tinha, namorando com ele, eu ainda não era completa, não era feliz. E o que aconteceu? Eu mudei, eu me converti, eu conheci a Deus, mas o Júnior não. O Júnior, eu ia para a igreja, ele ficava em casa, ele ia para o futebol, ele ia sair com os amigos, né? Às vezes. Era sempre assim, eu ia para a igreja e ele vivia a vida dele, e a gente já não era mais como antes, éramos, na verdade, como amigos. Até que teve um dia que eu entendi uma coisa, não adianta eu estar no reino de Deus e querer me casar com uma pessoa que não está no mesmo lugar que eu, que não coloca a Deus, o meu Deus não é primeiro na vida dele. Não vai dar certo, porque olha como é cômodo. Eu sendo de Deus, eu nunca ia traí-lo. Você acha? Quem é de Deus vai fazer isso? Não vai. Por quê? Porque teme a Deus. Mas namorando com um rapaz que não teme a Deus, se ele não teme a Deus, ele vai trair, ele pode dizer que ama, ele pode falar o que quiser, mas ele vai se deixar levar pelos instintos dele. E o meu lado era cômodo, né? Por que era cômodo? Porque eu tinha ela fazendo o que era certo, mas eu me considerava livre para poder viver a vida, não de trair, mas de não ter uma responsabilidade.
Então, eu gostava que ela fosse para a igreja, mas eu não precisaria ir. Então, para mim, ela estava segura, mas eu não queria me sentir preso. Seguro, né? Eu estava seguro que você estava bem, que você não ia fazer nada de errado, mas você não tinha essa segurança. Não tinha, exatamente. E é aí que entra Deus no meio, porque não é só apenas questão de segurança, sabe? Você de repente é uma garota que está aqui e você fala assim, então se eu achar um rapaz de Deus, eu vou ter essa segurança. Não é só sobre segurança, é sobre tudo, gente. Quando você é temente a Deus, quando você busca a Deus em primeiro lugar, isso quer dizer que Deus é primeiro na sua vida. Eu amo Deus acima do Júnior. Eu amo Deus acima da minha família. Deus é o primeiro. E isso, você às vezes, eu lembro que quando eu falava isso para o meu pai, porque meu pai, antes, quando eu cheguei na igreja, meu pai era o meu ídolo, era assim, o meu queridinho, né? E foi muito difícil de tirar o meu coração do meu pai para colocar em Deus. E quando eu falei para ele isso, ele achou um absurdo. Como assim? Né? Como que você vai... Eu estou aqui. Sim, mas Deus é muito maior que tudo isso. Então, quando eu falei, é Deus que eu quero. Então, se eu quero Deus e se Deus está em primeiro lugar, as outras coisas que serão acrescentadas têm que ser de acordo com Deus. Então não adianta, eu estou no reino de Deus, busquei o reino de Deus em primeiro lugar, mas aí eu me misturo com uma pessoa que não tem temor a Deus, que não tem Deus. O que vai acontecer? Eu vou me machucar, vai dar tudo errado. Às vezes tem pessoas que insistem, jovens que a gente conhece. Eu podia ter insistido, porque eu namorava um rapaz que não queria saber de Deus. Só que chegou num momento que eu enxerguei isso, eu entendi que a luz não ia combinar com as trevas. É aí que você me deu o ultimato. Foi aí que eu cheguei para ele e falei, olha, você não quer Deus. Assim, qual o mal que Deus pode fazer para você? Você se entregar para Deus, qual o mal que Deus vai fazer para você? Qual o mal? O único mal, entre aspas, que você pode achar, é você ter que abandonar as drogas que fazem você perder o controle da sua vida, que faz você gastar tudo que você tem com elas, faz você ter que abandonar essa depressão, você ter que abandonar o sexo, né? Que você aí pode adquirir, pode ter doenças. Qual o mal? Se tem uma coisa que vai fazer, é o bem. E o Júnior não queria. Ele não queria o que eu queria. Então eu falei para ele, então não dá para a gente continuar. Eu queria você com o que você queria. Hã? Entenderam, né? Eu queria que ela quisesse Deus, mas não eu, porque eu estava seguro. Então quando ela me deu esse ultimato, e foi ou você muda, ou então acabou, foi aí que eu decidi começar a mudar, não por causa de Deus, por causa dela. Falei, tá bom, então eu vou. E aí eu comecei a ir, e um dia, e a outro e tal, até que eu ouvi uma palavra e eu decidi voltar. Aliás, aquela canção que a gente fez, quem lembra? Me perdoa, Pai. Vocês lembram, né? Que o refrão é, hoje eu decidi voltar. Foi por causa disso. Inclusive, a gente escreveu essa música numa madrugada, não foi lendo a passagem que eu me converti. Eu lembro que eu estava numa quarta-feira, numa reunião, e o bispo estava pregando sobre isso. Quando, acho que é Jeremias 2 ou 3, que Deus fala assim, que mal que eu fiz a vocês para me deixarem. E aquilo ali caiu como uma luva, porque eu comecei a pensar, o que Deus fez de ruim para mim? Ele nunca tinha feito nada de mal para mim, pelo contrário, Ele me guardou de acidentes, de brigas, de tiro, de coisas que meus pais nem sabem. Ele sempre me guardou. E aí caiu a ficha. Poxa,
por que eu o deixei. Foi aí que eu decidi voltar. Comecei a pegar firme com Deus, que a gente vai falar depois sobre isso. E aí eu me conectei com Ele. E com a minha mudança, aí já não tinha mais necessidade dela me deixar, porque agora ela já teria aquilo que ela estava buscando. Mas ela teve que tomar essa atitude, ela teve que dar o ultimato. Se ela não tivesse dado aquele ultimato, isso a gente sempre orienta vocês, é a fé de cada um, né? Provavelmente eu não teria mudado, a gente não teria casado, não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse conhecido a Deus. Ela ia seguir em frente, ia conhecer a Deus, ia conhecer outra pessoa, não tão boa como eu, mas ela iria seguir em frente, e eu que ia me perder, eu que ia me arrebentar, se eu não tivesse feito o que eu fiz. Mas ela teve coragem de fazer isso, e ela me amava muito. É mentira? É verdade, tá mas vendo? ele me enche a boca para falar isso. Então, para ela falar assim, ou você muda ou acabou, deve ter sido muito difícil, mas para mim também, porque eu não queria perdê-la de jeito nenhum. Mas ela usou a inteligência, é o amor inteligente que a gente fala. Aliás, por isso que a gente aconselha você que é jovem a participar da terapia do amor. Talvez você diga assim, eu não estou pensando em vida sentimental agora. Não tem problema, você não precisa estar pensando na vida sentimental. Eu não estou em idade para namorar, não estou pensando em ninguém, não tem problema. Mas quanto mais cedo você aprender sobre o amor inteligente, quando chegar a hora, você já vai saber o que fazer, para que você não venha errar, entendendo? Para que você não venha ficar sofrendo, para que você não venha ficar chorando em frente ao espelho. Então você tem que aprender o amor inteligente, porque uma das conexões que você vai fazer na sua vida, a não ser que você queira virar um eunuco para sempre, você vai se relacionar com pessoas, e quanto menos você errar, melhor para você. Você vê, o Gilson errou muito, mas a Amanda não. Ela fez o que é certo, primeiro namorado dela, e hoje está aí feliz. Entenderam? Então, a nossa conexão, que é a vida sentimental, relacionamentos, faça ela da forma correta. Participe da terapia do amor aqui no Templo de Salomão, às quintas-feiras, especialmente às 20 horas. Qualquer lugar que você vá, nas sedes aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, tem a terapia do amor. A gente aconselha os jovens a participarem. Aliás, é uma coisa que a gente não faz nenhum evento na quinta-feira. A gente fecha a central FJU nessa hora, na hora da terapia do amor. Eu proíbo qualquer atividade entre os jovens na hora da terapia do amor à noite, justamente para que o jovem possa participar e investir na vida sentimental. E vale a pena? Super vale. E olha, gente, a terapia do amor não é para você vir buscar um namorado, não é para você vir conhecer alguém, apesar de que você pode até vir a conhecer, né, alguém, mas é principalmente para você aprender, porque você vai para a escola e você aprende a ler, você aprende a escrever, você aprende a se relacionar com seus amigos, mas não tem escola que ensine você a desenvolver um relacionamento sentimental. E é por isso que as pessoas hoje em dia, o que acontece? Elas casam e descasam. Não existe mais, todo mundo fala aí fora que casamento é o quê? O que é o casamento? Uma instituição falida. Eles falam isso. Mas por que é uma instituição falida? Porque eles entram sem saber se relacionar. E por isso que a terapia do amor é tão importante, que ela ensina você a se relacionar. Eu aprendo até hoje com a terapia do amor. Então fica a dica para quem é jovem inteligente.